Marcos 14, 43. Quem já achou, pessoal? Bom, eu queria lhe fazer uma pergunta, e depois, a depender do que você vai refletir com essa pergunta, vai ficar mais fácil de você entender o que nós queremos passar para vocês nessa noite. Imagine só, se você tivesse uma doença incurável, você ou um familiar seu, e para resolver esse problema, precisasse de um remédio ou de uma vacina muito cara, coisa assim de milhões, que tem por aí, existem casos assim, sim ou não? E você não tivesse condições de comprar isso, de pagar. Aparecesse alguém que você não conhece e dissesse assim: eu pago esse valor, eu pago essa vacina, esse remédio, e você ou aquele seu familiar usasse aquilo, você já estava talvez ali com os dias contados, cronometrado para morrer por falta desse medicamento. Esse alguém paga e você usa e fica curado. Honestamente, o que você seria capaz de fazer por essa pessoa? Diga para mim, que te ajudou. Credo, vocês não fariam nada, pessoal? O que você faria por essa pessoa? Qual o sentimento que você teria por ele, por ela? Gratidão? Penso eu que você seria grato a vida inteira? Penso eu que o que essa pessoa te pedisse você faria por ela? É o que nós imaginamos. Mas você sabia que não é bem assim? Porque Jesus fez isso por muita gente e faz hoje. E nem por isso recebe das pessoas a quem ele fez tanto a mesma gratidão. E você vai entender por que o ser humano é assim. Nesse texto aqui de Marcos 14, 43, era o momento em que estavam procurando Jesus para prendê-lo. Diz assim: e logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos. E com ele, quem vinha junto, pessoal? Uma grande multidão com espadas e varapaus. Algumas versões falam até porretes, né? Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, ou seja, mestre, mestre, e o beijou. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam Jesus, né? E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: saíste com espadas e varapaus a prender-me, como a um salteador. Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Olhe para mim. Uma multidão seguia Jesus com varapaus, com porretes, com espadas para prendê-lo como se ele fosse um bandido. Agora, você sabia que essa multidão foi ajudada por Jesus? Você sabia que muitos dessa multidão eram paralíticos que foram curados? Muitos dessa multidão eram cegos que passaram a enxergar? Muitos dessa multidão aqui tiveram familiares salvos por Jesus? Por que eles mudaram de lado tão rápido? E foi de um extremo a outro. Não foi aquela coisa: eu não gosto mais dele. Não. Foi uma coisa mesmo para acabar com a vida de Jesus, para prender, para matar. Por quê? Cadê a gratidão? Cadê a lealdade por tanto que ele fez? Esse é um exemplo. Volte aí em Mateus, um livro anterior, capítulo 11, vou lhe dar mais um exemplo, antes de lhe falar da revelação. Mateus 11, 20. Abra aí, você vai entender claramente o que de fato garante uma vida vitalícia com Jesus. Você vai entender. Você vai entender que tem muita gente usando, eu diria que o ingrediente errado para querer servir Jesus até a morte. Você vai entender claramente isso hoje. Mateus 11, 20, acharam? Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não haverem arrependido, dizendo:
Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, ou seja, 2 cidades, fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza, ou seja, eles estariam se humilhando, né? Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Olha aqui, pessoal, para mim, o segundo exemplo. Aqui Jesus jogou no rosto deles, dessas 3 cidades, Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Um povo que viu, pessoal, o que nós nunca vimos. Nunca vimos. Um povo que viu o paralítico andar, o cego enxergar, aquele homem descendo no telhado, que foi curado, carregado por 4 homens. Você lembra deles? Já ouviu falar? A cura da sogra de Pedro aconteceu em Cafarnaum. A filha daquele oficial rico, e muitos, e muitos, e muitos milagres. Eles não se arrependeram. Eles não se converteram. Eles não aceitaram Jesus, mas viram todo o agir de Deus, toda a manifestação do poder, mas nunca nasceram de Deus. E aí vem o perigo da pessoa achar que é possível se manter com Jesus até o fim, somente pelas bênçãos. Isso não existe, isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. O que de fato vai garantir uma pessoa ir com Jesus até o fim, guarde essa palavra, é o verdadeiro arrependimento. Porque se não houver dentro de uma pessoa que frequenta a igreja o verdadeiro arrependimento, vou lhe dar mais um exemplo para você entender. É como, por exemplo, aquele bandido que é preso e ele fica lá atrás das grades. As grades recuperam alguém, pessoal? Honestamente, o que você acha? A prova disso é que o sujeito vai às vezes na saidinha e rouba. É ou não é verdade? Vai ter um dia de folga para você sair. Há quem sai e vai roubar. Ou seja, a grade, a cadeia, não recuperou eles, apenas o afastou da oportunidade de roubar. Então, prendeu, parou, soltou, voltou. É o que acontece com a pessoa que recebe bênçãos, que recebe milagres, que a princípio é até muito grata ao que Jesus fez por ela, mas ela não se arrependeu. Se o sujeito de trás das grades, por exemplo, pôr a mão na consciência e pensar assim: eu estou preso aqui, mas eu tirei uma vida, eu acabei com uma família, olha que monstruosidade que eu cometi. Aí é diferente. A coisa está acontecendo aonde, pessoal? Na consciência. É o sujeito pensar: olha, eu estou preso aqui, eu peguei 20, 30 anos de cadeia, mas eu fui um pedófilo, eu estuprei uma criança, eu acabei com os sonhos de uma criança. Então a coisa acontece aqui. Aí, ao sair dali, a pessoa pode ficar do lado de uma criança, pode colocar ouro em pó do lado dela, porque não foi a grade, foi o arrependimento. Aí a coisa muda de figura, como a pessoa dentro da igreja. Muitos estão afastados dos seus pecados por estarem frequentando, por estarem recebendo as bênçãos, por estarem participando das correntes, participando das campanhas, por estarem fazendo as suas orações, mas de fato e de verdade, aquilo que tem que acontecer lá no mais íntimo do seu interior, que é o arrependimento, em vários casos não aconteceu. O batismo, mas eu me batizei nas águas. Em alguns casos, foi o batismo dos homens. Você sabe o que é o batismo dos homens? Sabe qual é? Aquele que aconteceu às vezes por insistência. Que a gente fala forte do batismo, fala ou não fala? Você tem que se batizar nas águas, e fica falando aquilo ali na igreja, e fala, e fala, e fala. Tem gente que diz: cansei, tanto que esse pastor chato falou, eu vou batizar. Batiza, porque o pastor falou. Tem gente que se batiza por medo. Você acha que tem gente que batiza por medo, pessoal? Olha, esses dias lá no Solo, eu fiz uma reunião, e eu coloquei um pastor vestido de morte. Não era... Teve gente que quando viu o boneco, cruz credo, e nós falamos naquele dia muito forte da morte. Olha, pessoal, o que tem de gente que se batizou naquele dia. Foi um dos dias que eu mais batizei gente ali no Solo. Amém. Tomara que muitos daqueles
se entregaram de verdade. Mas será que muitos não fizeram isso por medo? Não era nem da morte, era do pastor que estava vestido. Mas será? Eu não quero morrer sem salvação. Eu não quero ir para o inferno. Não sei. Mas há quem faça assim. Não houve o arrependimento verdadeiro. Então o que eu quero falar para vocês, deixar bem claro, qual o critério que você está usando para querer servir Jesus até o último dia da sua vida? Porque tem gente querendo usar esse critério. Não, Jesus me dá paz. Não, Ele já me abençoou, já me curou, já abençoou os meus familiares. Mas a pergunta é, já houve o novo nascimento? Porque se não houve, pessoal, querendo a pessoa acreditar nisso ou não, gostando ou não, amanhã, sem querer, a pessoa corre esse risco aqui, de trocar de time, de trocar de lado. Você conhece gente que estava aqui hoje, está na macumba. Quem conhece, pessoal? Honestamente, você conhece gente que estava na igreja do seu lado, e hoje voltou para as drogas. Quem conhece alguém, gente? Levante as suas mãos, e eu poderia ficar aqui perguntando, mas você vai ver, são pessoas que foram abençoadas, prosperaram, eu que o diga. Quanta gente eu já vi lá no solo que chegou na miséria e enriqueceu, bateram asas e voaram. Por quê? Não foram abençoadas? Não foram abençoadas, pessoal? Mas não nasceram de Deus. Mas se batizaram. Às vezes foi batismo dos homens. E isso tem que acontecer, porque só o novo nascimento fará você ir com Jesus até o fim. Por favor, Mateus 3, abra aí. O maior profeta, que foi João Batista, o maior profeta, Mateus 3, 1 e 2, falou da maior profecia. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pessoal, se lá atrás, na época de João Batista, já estava próximo, imagine hoje. Pessoal, o reino de Deus está próximo. Está mais próximo do que você pode imaginar. Durante essas quartas-feiras, vocês têm visto vídeos aqui de sinais do fim, não é isso? Por que você acha que a gente mostra isso? Seria para assustar alguém? Seria para despertar o arrependimento. Porque tem gente que parece que está cega. O mundo está no fim, Jesus está voltando, e ela continua dentro da igreja no pecado. Ela continua dentro da igreja fazendo as mesmas coisas que ela fazia quando estava lá fora. Só mudou que agora ela tem a data e os horários de vir na igreja. Mas lá fora ela é a mesma pessoa. Enquanto não houver o arrependimento, ela não vai chegar ao reino dos céus. Ela vai chegar ao templo, ela vai chegar ao espaço físico da igreja, mas não vai chegar ao reino dos céus. E se está aqui tão próximo, quando chegar, muitos, infelizmente, vão ficar de fora. Você vê, essa questão do arrependimento é tão forte, que Jesus fala que há festa nos céus, quando um pecador aqui embaixo faz o que, gente? Se arrepende. Você vê, você não vê Jesus falar em nenhum outro ponto do que vai acontecer lá no céu, mas ele fala quando alguém se arrepende, ele fala que vai haver muita alegria. Por quê? Porque é a única coisa que não há no céu ainda. Você vê, no céu está tudo pronto, mas só quando alguém se arrepende, o que acontece lá em cima, gente? Há uma festa. Porque é a coisa mais difícil de acontecer hoje. Mais difícil. A pessoa de fato e de verdade se arrepender. De fato e de verdade ela dizer, olha, eu tenho nojo das coisas que eu fazia antes. Ela morreu, matou a velha criatura. Você sabe que o morto não ressuscita, né? Ou ressuscita, gente? Se a sua velha criatura de fato morrer nas águas, e não for o batismo de homens, for o batismo dos céus, então você está morto. Você está morto. As coisas que te chamavam atenção, as coisas que você curtia, você não curte mais. Você morreu para aquilo. Agora, se a pessoa só desmaiou, quem desmaiou, o que pode acontecer a qualquer momento? Quem estiver só dormindo, o que pode acontecer a qualquer momento? Ela pode acordar. Toda hora tem gente acordando e voltando para a velha vida. Voltando. Eu sei que a gente fica assim, perplexo, como pode? A fulana, o fulano, tantos anos dentro da igreja, nem parece que foi curado de câncer.
Nem parece que foi aquela pessoa que Jesus fez uma obra tão grande na vida dele. Não se arrependeu e não nasceu de Deus. Veio e que mais? E foi. Quem está entendendo, pessoal? Aí, para finalizar, aqui em Mateus 3, pertinho de onde você estava aí, do 6, diz assim: e eram por ele batizados no Rio Jordão. Batizado por quem? Por quem? Por João Batista, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso aqui já foi Jesus dizendo, né? Você vê que os saduceus, né, os fariseus, eles não estavam acreditando no batismo. Em outras palavras, eles queriam fazer valer a lei, né? Não, o que importa é a lei. Errou, errou, pecou, pecou. E Jesus foi lá e mostrou que através das águas, o passado pode ficar apagado. A velha vida pode ficar apagada. E Jesus disse: produzir frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a quem? Sabe o que Jesus queria dizer? Vocês estão pensando o que, seus hipócritas? Vocês acham que porque vocês são da descendência de Abraão, vocês vão ser salvos? Isso não quer dizer nada se vocês não passarem pelo verdadeiro arrependimento. Veja se não tem esse grupo hoje em dia. A pessoa se vale porque ela está onde, pessoal? Aonde, gente? Na igreja. E por isso ela presume: não, eu tô salvo, eu estou na igreja, não, eu frequento os cultos, não, eu dou o dízimo. E quando chega no dízimo, não é, pessoal? Já viu aquelas pessoas que parece que porque ela dá o dízimo, desculpa, ela acha que já fez tudo? Já ouviu essas pessoas? A pessoa pensa assim: não, eu sou fiel a Deus. Aí a gente vai ver, ela é fiel só no dízimo. No dízimo ela é fiel. Tem gente que é, não que não tenha que ser, tem que ser, mas ela é fiel no dízimo, mas trai a esposa. Adianta, pessoal? Ela não rouba a Deus no dízimo, mas faz um gato na energia. Sabe o que é gato? Vocês sabem o que é? Põe lá. Eu vou lhe mostrar, inclusive, um testemunho forte daqui a pouco. Ela dá o dízimo, mas mente. Mas ela diz: eu sou o quê? Fiel. Então tem gente que ela presume a salvação porque ela dá o dízimo. Ela presume a salvação porque ela está na igreja. Ela presume porque ela faz boas obras. Pessoal, fazer boas obras é a nossa obrigação. Sim ou não? Ela ajuda os outros, a gente tem que ajudar mesmo. A pessoa tem que entender: não é porque eu estou dentro da igreja, eu vou ser salvo se eu passar pelo verdadeiro arrependimento. Amém, pessoal? Aí você pode pensar assim, ou me perguntar: me dá uma prova disso. Uma prova de que, de fato, existe o falso e o verdadeiro arrependimento. Vou lhe dar uma prova. Quando Jesus se batizou nas águas, ele recebeu o Espírito Santo. Por que ele recebeu o Espírito Santo? Porque ele se batizou pronto. Tem gente que ela batiza nas águas, passa 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos, cadê o Espírito Santo? Já veio? Não veio. Por quê? Porque às vezes o batismo não foi acompanhado de arrependimento. O ideal, pessoal, seria: saiu das águas, dias, semanas, meses, a pessoa já recebeu o Espírito Santo. Porque se eu batizei para matar a velha criatura, acabou. Não tem mais nada que me impeça de receber. Já resolvi o meu problema com o pecado, já resolvi o meu problema com o diabo, já resolvi o meu problema com a vida velha. Acabou. Agora é só falar: Espírito Santo vem. E o que ele tem que fazer? Tem que vir. Amém, pessoal? Então é isso que a gente tem que pensar. Essa foi a revelação que Deus nos deu nesses últimos dias, da maior profecia para todos, que é o verdadeiro dom do arrependimento. Então, não apoie a sua vida espiritual nas bênçãos, nas conquistas, porque isso é muito bom. É muito bom quando a gente é abençoado, é ou não é, gente? Mas isso não sustenta cristão até o fim. Não converte ninguém. O fulano se converteu porque ele foi muito abençoado. Mentira! Porque muitos que foram muito abençoados, muitos não estão mais com a gente. O que vai fazer você ir até o fim com Jesus é você nascer de novo. Amém, pessoal? Então queira isso. Nessa campanha da Nova Vida no Rio Jordão,
Nós estamos levando ao povo a essa profunda reflexão. E é claro, a pessoa tem que ser humilde para se avaliar, porque assim, honestamente, eu posso apontar o dedo para alguém aqui, pessoal? Você pode apontar o dedo para mim? Você conhece o meu interior? Como eu também não conheço o seu. Quem sou eu para dizer aqui, esse aqui é nascido de Deus e esse não é? Quem sou eu? Coitado de mim. Só quem conhece o seu interior é Deus. Agora, mediante a tudo que nós vemos e ouvimos, esse é o alerta de hoje, que Jesus traz para a sua igreja. E aí vai entrar o autoexame de cada um, aí vai entrar a humildade de cada um, para chegar às suas devidas conclusões. A pessoa vai ter que parar agora na oração e pensar, peraí, eu já nasci de Deus? Ou eu estou na igreja pelas bênçãos que recebi? Peraí, eu estou pronto para ir com Jesus até a morte? Só a pessoa pode dizer. Peraí, eu estou aqui dentro da igreja, mas a minha vida, o meu comportamento num todo, é um comportamento cristão ou só em algumas partes? Peraí, eu de fato e de verdade sou batizado com o Espírito Santo ou não? Tenho fruto do Espírito Santo ou não? Só a própria pessoa. E se a pessoa chegar a essa conclusão, sem o pastor apontar, sem ninguém apontar, então você chegou no melhor momento da sua vida. Amém? Porque a ficha caiu e através dessa humildade você vai nascer de Deus. Você vai receber o Espírito Santo de verdade. Você vai ter uma experiência com Deus como você nunca teve. Lembra de Naamã, também lá no Rio Jordão? Naamã queria supostamente se ver livre da lepra. Quando ele chegou lá no Jordão, ele colocou defeito no Jordão. Ou seja, ele foi, mas não obedeceu. Não foi humilde. Alguém teve que sacudir ele. O servo dele falou assim, mestre, ele só te pediu para mergulhar. Mergulha que você vai ser curado. Aí ele mergulhou. E aí Deus pôde agir na vida dele. Você vê que Deus não age em meio ao orgulho. Ou age, pessoal? Só em meio à humildade. Então pense nisso. Hoje você pode viver em novidade de vida. Hoje, se você chegar a essa conclusão. Amém? Eu estou no pecado. Sai do pecado, pessoal. O pecado vai impedir você de entrar no reino dos céus. Larga esse pecado. Esse pecado aí pode ser a chave que vai fechar a porta dos céus para você não entrar. Pense nisso.